E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, mais um vídeo aqui no canal, trazendo um vídeo a qual Deus colocou no meu coração falar. Já há algum tempo, tentei falar sobre esse tema, mas acabou que outros temas vieram surgindo, eu acabei deixando esse vídeo um pouquinho mais para frente. Acredito que talvez essa seja a hora certa de falar. Depressão e ansiedade. Será que depressão é falta de Deus? Será que ansiedade falta de confiança em Deus? Será que crente, cristão, não pode ter isso? O que a Bíblia fala sobre isso, não é? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e envia para aquele amigo. Às vezes ele precisa escutar isso, às vezes não um amigo que tem depressão, ou às vezes o amigo que não tem depressão, às vezes ele vai precisar escutar esse vídeo. Antes de qualquer coisa, eu não sou profissional da área, não sou psicólogo, eu não sou especialista, mas pude presenciar parte dessas duas coisas. Não a depressão, não cheguei a ter a depressão, mas já tive crises de ansiedade a qual tiraram muito o meu chão. E graças a Deus, Deus colocou pessoas certas no meu caminho para poder me ajudar. Ainda me ajudam. E eu vim trazer um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Recentemente eu pude presenciar duas situações, né? Onde amigos, né? E amigas tiveram ou foram diagnosticados, na verdade, com depressão. Conheço pessoas até por também ter ansiedade, conheço pessoas também nessa área, e muitas pessoas sofrem porque ou sofreram demasiadamente porque não procuraram ajuda antes, ou porque as pessoas que estavam em volta delas sempre acharam que é frescura. Antes de qualquer coisa, depressão não é frescura, ansiedade não é frescura. Todas essas duas coisas, elas são doenças psicológicas que podem sim ter um início espiritual ou um fundo espiritual. Isso não estou falando que não é. Mas são doenças psicológicas, como uma doença física. Às vezes até muito pior que algumas doenças físicas. E muitas pessoas acham que não ou é frescura, ou não é de Deus, ou é falta de Deus, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu já falei isso em outros vídeos. Muitos temas ou muitos termos a qual usamos hoje em dia, nós não vemos na Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita há milhões, 1000 anos atrás, milhões não, 2000 anos atrás. Errou! Mas então por que que cristãos têm depressão, cristãos têm ansiedade, cristãos têm problemas psicológicos, vamos colocar assim, se a nossa vida deveria ser a mil maravilhas? Mas quem disse Que o crente não samba, quem foi que disse que o cristão não pode sambar. Quem foi que disse que o cristão não iria sofrer essas situações? A Bíblia é repleta de pessoas que passaram por situações difíceis, onde se encontraram por situações no fundo do poço, vamos colocar assim, e praticamente tiveram sim quadros de depressão, crises de ansiedade. O próprio profeta Elias, enquanto ele fugia, ele desejou a morte. Jonas, ele preferiu não ter nascido antes ele tivesse não nascido. Paulo, ele sofria amarguradamente, angústia, ele sofreu uma angústia tão grande no seu peito, a qual era difícil para ele. E são todos relatos a qual a Bíblia traz de grandes nomes bíblicos, vamos colocar assim, que passaram por situações que fizeram ele terem sim quadros de depressão, quadros de ansiedade. Mas a diferença é que essas pessoas não passaram por situações a qual nós nos permitimos passar porque nos isolamos. Não estou falando para você que está escutando esse vídeo que tem depressão ou tem ansiedade, que a culpa é sua, não, muito pelo contrário. Mas muitas das vezes, nós que temos você que tem depressão,
ou nós que temos ansiedade, claro que existem níveis, né? Não estou falando de um modo geral, nos fechamos e ao invés de procurarmos ajuda, nós nos retraímos muitas vezes porque pensamos ou temos medo do que pessoas vão pensar, do que o cristão não pode ter essa situação, ou porque a nossa família sempre fala no nosso ouvido que é frescura, ou parentes, amigos, né? E ao invés de procurarmos ajuda a qual nós deveríamos procurar, nós simplesmente deixamos para lá e acabamos internalizando aquilo a qual não deveria ser. Muitas vezes são situações do nosso cotidiano que nos levam a sentir essas situações. Mas qual a diferença entre nós, hoje, desses grandes nomes bíblicos? A diferença é que nós, como cristãos, hoje, na atualidade, nós temos, graças a Deus, pessoas capacitadas por Deus que estudaram, que se dedicaram, que buscaram conhecimento que Deus pôde disponibilizar ao ser humano. E ao invés de procurarmos essas pessoas, nós queremos que Deus milagrosamente venha, desça do céu com sua mão poderosa e nos tire daquela situação. E muitas das vezes nós não vamos ver isso. Claro que Deus ele vai usar médicos, vai usar sim medicamentos quando necessário, e quando isso tudo não der certo, se necessário, ele vai sim intervir diretamente na nossa vida. Mas Deus ele criou pessoas, ele capacitou o ser humano para que pudessem ser ferramentas na sua vida e na minha vida. Antes, lá atrás, não existiam médicos para isso. Então Deus ele intervia ou usava os meios a qual a humanidade tinha naquele momento. Deus usava pessoas para falar, para poder sacudir, né, aquela pessoa, dar aquele sacode para ver se a pessoa acordava. Ele falava diretamente com as pessoas. Ele usava amigos dessas pessoas para poder se achegarem a ele e com boas notícias, inclusive, como é o caso de Paulo, né? Fazer com que essa tristeza, essa angústia tirassem do seu peito e ele voltasse ao seu trajeto original. Essa é a diferença. Nós, como cristãos, temos que colocar na cabeça que nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Iremos passar por problemas como qualquer um passaria, como qualquer pessoa que está no mundo está sujeita a passar. Cristo fala que no mundo nós teremos aflições, mas tente bom ânimo. Então, nós, infelizmente, quando nos deparamos, quando estamos nessas situações, ao invés de nós buscarmos a ajuda realmente daquele que pode nos ajudar, mesmo que seja por meio de seres humanos falhos também como nós nos isolamos e nos deixamos pior do que nós estaríamos. Como eu disse, muitas vezes a depressão, a ansiedade são sim frutos do mundo espiritual, do inimigo colocando coisas em nossas cabeças, são sim frutos, mas nós alimentamos aquilo. Nós começamos a aceitar aquilo ali como nós, e a nossa mente fraca como ser humano acaba adoecendo. E sim, isso não é falta de Deus só porque foi obra do maligno ou do mundo espiritual, não quer dizer porque isso é falta de Deus na sua vida. Isso só torna você humana como você é. Então, se você tem depressão, se você tem ansiedade, o primeiro passo é procurar a ajuda daquele que deve ser procurado. Se você puder, sente, ore, chore com Deus. Chorar aos pés de Deus, eu acho que é uma das melhores sensações que você pode experimentar. Quando eu falo com Deus, eu falo que eu sou muito chorão. As pessoas que olham para mim acham que eu sou um cara muito mais bruto, mais frio, mais rígido. Mas eles não sabem que quando eu estou aos pés de Deus, chorar é a única coisa que alivia a alma. Às vezes, para você que está nesse quadro, se sentindo mal, se sentindo fraco, sabe que você não está longe de Deus, mas se aproximar ainda mais dele pode te fazer
um bem que você não pode imaginar. Aquele que experimentou o amor de Deus, a presença de Deus, nunca mais é o mesmo. E se necessário, procure pessoas, procure ajuda médica, procure alguém capacitado por Deus, que vai ser usado por Deus como ferramenta na sua vida para sair dessa situação. E se a pessoa te prescrever algum medicamento, que seja se necessário, use, não fique envergonhado até que você possa sair desse quadro. Deus ele capacita essas pessoas justamente para fazer com que você, fazer com que eu possa melhorar e voltemos ao nosso propósito original, que é nossa vida junto com Ele, atuando e não fechado pelos cantos, com tristeza ou tão abalados emocionalmente que qualquer coisinha nos fazem mal. E para você que está assistindo esse vídeo, que conhece pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, não fale que é frescura. Não fale que são que é falta de Deus, que é falta de fé em Deus. Só para quem sabe, conhece pessoas a qual tiveram depressão e acabaram por causa disso, por causa de pessoas a qual não tiveram essa sensibilidade, vamos colocar assim, para essa sensibilidade para reconhecer que a pessoa não estava bem e precisava de ajuda, pessoas acabaram morrendo, tirando suas próprias vidas. Por conta, é uma sensação horrível. Eu já pude presenciar pessoas que tinham depressão, tinham ansiedade, conversava com essas pessoas e por causa da falta de sensibilidade de familiares, de amigos ou da sociedade a qual estava, né? E elas tiraram a própria vida, acabaram falecendo, se suicidando. E você não sabe como isso dói, cara. Não brinque com essas situações, cara. Tenha um pouco mais sensibilidade. Se você conhece pessoas assim, se aproxime dessas pessoas para que essas pessoas possam se sentir mais acolhidas, mais seguras, porque muitas vezes é falta de segurança, não propriamente de você, mas do lugar onde ela está, do meio onde ela vive. E isso faz uma diferença muito grande na vida dessas pessoas, beleza? Eu posso falar por mim, eu posso falar por pessoas a qual eu conheço, eu posso falar por relatos de meu psicólogo. Hoje menos, graças a Deus, mas ele usou o meu psicólogo, usou pessoas e usou o seu poder também para que fizesse com que eu pudesse sair do estado onde eu estava para o estado da qual eu estou hoje. Estou em todo dia uma luta, né, diária, mas que é necessário, beleza? Que Deus abençoe você, curta, compartilhe esse vídeo, é um vídeo um pouquinho diferente do que eu geralmente trago. Semana que vem tem vídeo novo, show, aguardo vocês, até a próxima.